Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 5, para nós lermos. O Vinícius também estava, né, Vini? Verdade. Oh, glória. Amém? Lucas, capítulo 5? Na hora que o pastor falou comigo, eu falei, não, vou ministrar a mesma palavra. Porque foi uma palavra muito, muito de Deus, assim, Deus me pegou primeiro, e aí, quando eu trouxe aqui, eu recebi o feedback das pessoas que estavam aqui, falando como foi bom, tal. Inclusive, na hora que eu falei que ia ministrar de novo, hoje, domingo, a mesma palavra, uma das pessoas com quem eu conversei falou, nossa, é de Deus, glória a Deus, você precisa mesmo levar essa palavra para mais longe, que alcance mais vidas, porque nós precisamos viver isso, Fabi. Eu falei, amém. Então, glória a Deus, vamos falar de novo. Eu não tenho problema nenhum com isso, não sei se vocês têm, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Eu sou uma pessoa que escuta a mesma palavra várias vezes. Algumas palavras do pastor Bruno eu já ouvi várias vezes, porque eu entendo que eu preciso colocar para dentro. Preciso colocar para dentro. E muitas vezes fica só no campo do pensamento, do elogio, da fascinação pela palavra, mas eu preciso colocar para dentro, e ela precisa gerar algumas coisas em mim. Então, às vezes eu escuto, não, eu preciso ouvir isso de novo. Eu preciso ouvir isso de novo, e eu escuto várias vezes, eu não tenho problema com isso, isso é de Deus para nós, amém? Então, nós vamos falar algumas coisas aqui, não sei se está sendo gravado, mas foi gravado na quarta, depois, se você quiser, escute de novo. Amém? Eu gostaria mesmo de te incentivar a ouvir a mesma palavra mais de uma vez. Isso gera coisas em nós, irmãos, é verdade, gera coisas em nós. A gente começa a entender melhor, coisas que a gente não tinha ouvido, a gente ouve, e fala, nossa, eu não tinha percebido isso da primeira vez, é muito de Deus. Amém? Glória a Deus? Oh, glória. Então, vamos ler lá. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim. Certo dia, estava Jesus perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos a que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vamos lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais para os seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos, pedir aqui ao Tiago. Tiago, você traz um pouquinho de água para mim? Ah, não, já está aqui, obrigada. E eu gostaria que você orasse por mim, orasse por você, orasse por essa pessoa que está ao seu lado, pedindo a Deus olhos abertos, ouvidos abertos. Amém? Pai, nós oramos agora neste momento, Senhor, por essa palavra, Pai. Assim como o Senhor já vem falando comigo todos esses meses, Pai, até chegar na quarta-feira, o Senhor falar com o seu povo. Fala conosco hoje, nesse domingo de manhã, Senhor.
Que a tua mensagem, Pai, que é poderosa, é linda, é demais para nós, cause coisas em nós, Senhor. Nos afetem em nome de Jesus. Chega, Pai, de ouvirmos palavras, Deus, e as palavras não nos afetarem, Pai. Muitas vezes porque o nosso coração não está preparado, ou o nosso coração não está disposto. Outras vezes porque julgamos quem está falando. Outras vezes, Pai, porque somos roubados mesmo, Pai, e não percebemos. Mas nós queremos colocar um fim disso na nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Toda palavra que vem de Ti, Senhor, é boa e é aproveitável, Deus. Toda palavra que sai do Teu trono tem poder, Senhor. Independente de quem está falando, Pai, independente do nosso coração, independente de nós mesmos, Pai, ela é poderosa e é poderosa essa manhã também em nossas vidas, Deus. Não iremos sair daqui da mesma forma que entramos, porque viemos à Tua casa, Senhor. Estamos aqui significa estar expostos a quem o Senhor é. Estarmos aqui significa, Pai, abrir o nosso coração para receber tudo o que o Senhor tem para nós hoje neste lugar, Deus. É tempo de abraçarmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então nos ensina, Senhor, nos tirando do marasmo, Pai, nos tirando de um lugar de só ouvintes e nos colocando no lugar de praticantes em nome de Jesus, assim como diz a Tua palavra, Deus. Oh, Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Fique à vontade para fazer a Tua obra. Fique à vontade que possamos estar atentos, espertos, ligados em nome do Senhor Jesus. Por isso nós colocamos agora por terra toda e qualquer distração deste lugar. Tudo aquilo disfarçado de sono, tudo aquilo disfarçado de cansaço, tudo aquilo que vem nos roubar e está disfarçado de desculpas humanas, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nós denunciamos, você estava escondido, você estava aí disfarçado, mas nós declaramos fora daqui. A palavra do Senhor vai gerar coisas em nós, em nome do Senhor Jesus. Não é possível estarmos diante de Ti e não recebemos nada, Senhor. Não é. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor já vem fazendo aqui. Mas nós queremos mais. Não é que não sejamos gratos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito, mas é que nós sabemos, Pai, que tem mais. Ah, Deus, e diante disso, há uma inquietude dentro de nós, Senhor, há um inconformismo mesmo, e nós queremos mais do Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Ouvi o meu Senhor. Você pode cantar? Bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração. Feche seus olhos e cante. Eu não vou parar, gastarei minha vida. Sim, Jesus. Eu não vou parar, gastarei. Sim. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Existe um fogo. Sim, cante para ele, cante. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Cante. Deixa queimar, deixa queimar. Ele está aqui, cante. Deixa queimar, deixa queimar.
Sim, Espírito, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Sim, peça para Ele, deixa queimar, Senhor, eu deixo queimar, Senhor. Eu deixo queimar dentro de mim. Eu deixo queimar dentro de mim. Ah, Pai, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Aleluia. Amém, queridos? Eu gostaria que, durante a palavra, você ficasse muito, muito atento a tudo que o Senhor quer falar com você. Realmente, eu ouvi a voz do meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Isso significa você ser sensível, você entender que o Senhor está batendo na sua porta hoje. Olha aí para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: o Senhor está batendo a sua porta hoje, aqui e agora. Aleluia. Uma das coisas que eu oro pelas pessoas que eu quero muito que recebam a salvação. Eu oro algumas coisas que eu aprendi na palavra de Deus, mas uma das coisas que eu oro é: Senhor, continua batendo a porta. Continua batendo, Senhor. Continua. Ela vai abrir, Senhor. Continua. Continua batendo que ela vai abrir. Continua, Senhor, continua batendo na porta do coração de fulano. Ele vai abrir, Senhor. Ele vai abrir, Deus. Ele vai escutar, Senhor. Continua batendo. Porque a palavra diz que Ele está à porta e bate. Quem que vai abrir hoje? Ah, Deus. Aleluia. Nós queremos, Senhor. Queridos, nós lemos aqui uma passagem bem conhecida. Quantos conhecem a passagem? Amém? Essa é uma passagem bem conhecida da palavra de Deus. Mas o Senhor me falou algumas coisas, eu compartilhei na quarta e vou falar hoje de novo. O Senhor ontem, na hora que eu estava refazendo o meu esboço, Ele falou mais outras coisas comigo. E eu gostaria de falar com você. Amém? Nós estamos vivendo um tempo de expansão do reino como nunca. É como nunca mesmo. Fabi, como assim? O que está acontecendo? O reino está se expandindo de forma sobrenatural nesses tempos. De verdade. Não sei se você está acompanhando o que está acontecendo, mas hoje eu venho dizer para você, existe algo da parte de Deus muito grande acontecendo. E acontecendo no Brasil. E acontecendo na região sudeste. E acontecendo em São Paulo. E acontecendo em Barueri. Amém? Existe algo da parte de Deus como nunca houve acontecendo. Alguns chamam de o avivamento como nunca houve. Mas está acontecendo. E nós precisamos estar ligados para isso. E isso não fala não só do coletivo, de nós vivemos e acreditarmos nisso no coletivo, mas fala do pessoal. Eu mesmo tenho vivido coisas com Deus que eu jamais vivi. Jamais. Ai, Fabi, você é melhor que outros? Pelo contrário, querido. Eu sou a menor da casa do meu pai. Sou a menor. Mas é que Deus tem dado a sua graça de uma forma assim, ó. Sabe? Está jogando. Quem recebe e percebe está vivendo essas coisas grandes. Realmente, nós vimos essa semana, na outra semana, eu vi na internet crianças pregando o evangelho. Irmãos, é chocante. Eu vi a história de uma menininha que ela tem um problema de pele. Não sei se vocês viram isso. Ela tem um problema de pele onde ela não pode, o sol, ela incha. Então, ela tem algumas limitações, ela não pode sair de casa, mas ela é tão apaixonada pelo Senhor, ela tem 10 anos, irmãos. Aí ela falou para a mãe dela: mãe, eu não posso viver minha vida assim tão inutilmente. Uma criança de 10 anos, eu não posso. Então, mãe, eu quero evangelizar. Então, eu gostaria que você chamasse todas as crianças aqui do bairro. E ela reúne aquele monte de criança na casa dela e ela prega a palavra de Deus. E as crianças choram, são batizadas com o Espírito Santo, falam em línguas, sentem a presença de Deus.
Eu vi também um vídeo no Facebook de um menininho que chegou para a mãe dele e falou assim: mãe, como é que soletra... Era um vídeo gringo. Como é que soletra a palavra oceanos? Era noite, já estava tarde, ele estava assistindo TV e ele, do nada, ele perguntou para a mãe dele. E aí a mãe dele falou assim, é assim, 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 assado. Ela pegou o irmão, o filho mais novo, pegou no colo, levou para o quarto para botar na cama para dormir. Quando ela volta na sala, o filho dela, acho que ele tinha o quê, uns 8 anos. Quantos viram isso? Uns 8 anos, né? Ele era bem novinho, 7, 8 anos. E ele tinha colocado a música Oceanos na televisão e ele estava assim. Ela ficou atônita. O que está acontecendo? Ela pegou o celular, a reação dela foi filmar. E aquela coisa mais linda de Deus, uma criança adorando ao Senhor, cantando a Ele, sozinha em sua casa à noite. Está acontecendo algo da parte de Deus para a nossa vida. Amém? Está acontecendo, irmãos. Isso é um dos vídeos que eu assisti que me trouxe assim grande... Eu fiquei totalmente chocada. Eu vi também a história de um menininho que ele estava no carro e o pai também era um vídeo gringo e o pai estava falando, ele colocou uma legenda onde dizia que durante aquela semana o menininho tinha dado uma palavra de Deus 5 anos. O Espírito Santo havia usado aquele filho para falar com o pai alguma coisa, deu uma palavra para ele. E eles não levaram muito a sério. Só que naquele dia que ele estava filmando, ele estava dentro do carro e ele colocou um louvor, eu não me lembro qual era a música, mas era uma música conhecida que nós conhecemos. E o menininho sentado na cadeira, na cadeirinha, você viu esse? O menininho sentado na cadeirinha, e começou a erguer as mãos, começou a chorar e começou a louvar o nome do Senhor. Começou a engrandecer o nome do pai, e o pai pegou o celular ali e filmou um pouquinho daquela imagem. Aquilo me tocou tão profundamente. E ele acrescentava assim na legenda, Deus tem usado o meu filho. Deus tem usado o meu filho. Ele usou esses dias, eu não percebi, mas é Deus na vida dele. Então, as coisas estão acontecendo. Isso eu estou falando com as criancinhas. O que está acontecendo? Nós vemos uma praça em Brasília, onde uma vez por semana... Agora é 2? Oh, que bênção! Antigamente era terça-feira, né? Agora é terça e que dia? Segunda. Eles reúnem uma multidão de jovens. Esses dias, eles contabilizaram lá 2.500 pessoas. 400 pessoas aceitaram Jesus. Aqui, em Brasília. 400 pessoas aceitaram Jesus. Está acontecendo algo no nosso país. No Rio de Janeiro, eu tive a notícia que prostíbulos estão sendo fechados, estão virando sala de oração. Os camaradas vão lá e falam assim, eu quero alugar esse lugar um dia. Eles alugam um lugar um dia para fazer sala de oração naquilo, e aquilo está transformando vida, está salvando pessoas. Pessoas estão se convertendo. Coisas estão acontecendo no Brasil. Está acontecendo, se a gente crê ou não, está acontecendo. Fabi, isso está longe de nós. Está nada. Aqui em Barueri existe um movimento chamado Simplesmente Como Jesus. Eles estão dentro das escolas de Barueri. Eles conseguiram uma carta. Eu e o Rodrigo, nós visitamos esse projeto no evento que eles fizeram. Eles fizeram uma carta, oraram e foram lá e pediram autorização para entrar nas escolas. E eles andam dentro das escolas pregando o Evangelho. Não pode, Fabi, realmente, eles não podem chegar lá e falar, nós somos da igreja tal, e nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus. Não, nós somos jovens e nós viemos trazer uma palestra sobre vida, sobre suicídio, sobre paz, sobre amor. E eles têm salvado muita gente para Jesus. Às segunda-feiras, eles se reúnem no Boulevard à noite para fazer oração. Os líderes, as pessoas que estão mais à frente, lá no Boulevard. Que fazer oração dentro da igreja o quê? Eu quero fazer oração lá na praça. Aí eles reúnem, vão fazer oração. Toda segunda-feira. Lá na praça de Barueri, eles estão fazendo oração.
Então, coisas estão acontecendo. Existe uma expansão do reino maravilhosa que está acontecendo no nosso tempo. Você crê nisso? Eu estou falando aqui de coisas que eu pesquisei assim por cima. Estão acontecendo coisas aqui pertinho da gente. O reino está se expandindo. Alguns, como eu disse, alguns acreditam e chamam isso de um reavivamento. Algo diferente do qual já viveram todos os avivamentos anteriores. Por que eles chamam assim? Porque eles acreditam que Deus não está só trazendo uma onda sobre a igreja. Ele está avivando pessoas através da palavra de Deus e através dos fundamentos da palavra de Deus. É isso que Deus está avivando nas pessoas. É isso. Eles chamam até um termo, deixa eu achar aqui o termo, de reabibliamento. Já ouviram esse termo? Não, é novo, eles inventaram. Reabibliamento. Pessoas estão voltando à palavra de Deus, pessoas estão se apaixonando pela palavra, estão estudando a palavra porque amam, não porque estão se preparando para uma mensagem, mas porque amam a palavra de Deus. Elas têm acesso à palavra de Deus no YouTube, elas têm acesso à palavra de Deus na internet, no Facebook, no Instagram. Elas estão começando assim a ficar fascinadas pela palavra de Deus, não por causa de uma preparação, mas por quê? Porque querem conhecer mais desse Deus que elas servem. Isso é avivamento. E é esse o avivamento que Deus está trazendo sobre nós. Um reabibliamento. Quem disse isso foi o pastor Coach. Eu vi ele falando, aliás, não vi ele falando, vi um pregador citando isso. E depois vi uma outra pessoa falando sobre isso também. E também Deus, através desse avivamento, vai recuperar os fundamentos. Os fundamentos precisam ser recuperados. Aonde está a fundação, a minha base, é isso que também esse avivamento está trazendo. Então, não é só um movimento, não é só isso. É mudança de mente, é transformação, pessoas mais parecidas com Cristo. Pessoas mais parecidas com Jesus. É isso que está acontecendo no nosso país. E caras como Luiz Hermínio, Leandro Barreto, Anderson Silva, Cristiano Miranda, Leandro Vieira, Luciano Subirá, Alessandro Vilas Boas, Brunão Morado, e por aí vai, estão sendo usados para proclamar isso. Eu poderia colocar uma lista aqui de 250 mil pessoas. Está acontecendo. O José que é anônimo, está acontecendo. Deus está usando esses caras. Fabi, eu não sei quem são esses caras, eu não sei do que você está falando. Então, o meu conselho é, se informe, acorde para o que Deus está fazendo. Chega de ficar, alienado, chega de ficar na inércia, chega de ficar estagnado. Não sei, Fabi, do que você está falando. Opa, então acende a luzinha vermelha aí, que precisa acontecer uma atualização na nossa vida. Amém? Precisa acontecer. A palavra de Deus diz, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Sem fundamento não há o que possa fazer o justo. Por isso que Deus está começando, é por baixo mesmo. É por baixo. E pessoas que estão indo na ilusão de só buscar o xaralalala, está caindo a ilusão. Está ficando desiludido. Mas eu tenho algo para te dizer. Deus não desampara o desiludido. Amém? E é isso que Deus vai fazer conosco hoje. Você vai ficar um pouco desiludido. Mas Deus não vai desamparar você. Essa é a palavra de Deus. Ela vem mesmo para nos desiludir, sabe? Tirar toda aquela... E pá! E aí sim. Aí pode acontecer alguma coisa em nós. Amém? Isso que eu falei dos fundamentos está escrito em Salmo 11, capítulo 3. Tá, Vini? Não está escrito aí porque eu ia falar aqui. Mas, diante de tudo isso que eu estou falando, e nós precisamos entender que esse avivamento que está acontecendo é sim uma volta. É sim uma volta para os fundamentos, é sim uma volta a amar a Bíblia, é sim uma volta de voltar a orar como nunca, é sim uma volta. Nós precisamos voltar ao básico. Diga básico.
Diga de novo, básico. Nós precisamos voltar ao básico. E na quarta-feira nós falamos sobre uma coisa que nós precisamos voltar ao básico, que é uma coisa básica da vida cristã, que é a confissão. Amém? Confissão. E eu fiz a pergunta e vou fazer aqui de novo. Você já se confessou hoje? Você já se confessou hoje? Alguns já, você escuta alguns. Eu já. A confissão tem que fazer parte da nossa vida cristã. E é uma das coisas que nós perdemos ao longo dos anos, conforme nós vamos andando com o Senhor. Em algum momento a gente entende que não precisa mais confessar coisas. A gente chega, não preciso mais, já tá bem. Está ótimo, mas é uma das coisas que nós precisamos voltar, é a confissão. E a palavra de Deus fala sobre confissão na vertical, mas também fala sobre confissão na horizontal. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Está escrito isso? Sim ou não? Já ouviram falar desse versículo? Está na palavra de Deus. E eu gostaria de ler alguns versículos que falam sobre confissão. Primeiro é Provérbios 28, 13. Coloca aí, Vini, para nós. Provérbios 28, 13. Que diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. A palavra de Deus, amém? Uma das coisas que nós precisamos voltar é a confessar os nossos pecados. Por quê? Porque quem esconde não prospera. Talvez a gente esteja indagando ao Senhor, por que eu não estou prosperando, Deus? Por que eu não estou prosperando? Isso não fala financeiramente, não, fala de tudo. Por quê? Porque está faltando confissão. É o que a palavra de Deus diz, amém? Salmo 32, verso 3 e 5. Salmo 32? Aê. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Próximo, Vini. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? É uma das coisas que nós precisamos voltar a fazer, confessar pecados. Eu sei que existe toda uma religiosidade, né? Que muitas vezes é implantada até pela igreja acerca dessas coisas. Isso eu digo a igreja evangélica, mas a igreja católica também usa isso como rito, usa isso como obrigação, muitas vezes, da confissão. Mas a confissão é de Deus. A confissão é de Deus. Você chegar diante do Senhor e falar, Deus, perdoa os meus pecados. Fabi, eu não vivo pecando, eu não vivo mais sob o domínio. Amém, querido. Mas a Bíblia também diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Então, nós precisamos nos colocar diante do Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados. Amém? Olha o que diz o 1 João, Vini, 1:8. Isso é o que está, alguns, eu tinha muitos, eu escolhi esses 3. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Amém? Eu creio muito que Deus está nos avivando acerca dessas coisas. De chegarmos diante do nosso quarto e pedir perdão pelos nossos pecados. Sabe, irmãos? Isso não é ficar com autocomiseração ou ficar se autodestruindo, nem se menosprezando, não é isso. Amém? Não é disso que eu estou falando. Estou falando de reconhecer. Reconhecer. Reconhecer é de Deus, porque só existe confissão quando existe reconhecimento. A igreja está cheia de pessoas que não reconhecem os seus erros. Não se liga para essa realidade. Está todo mundo errando, menos eu. Porque não existe um reconhecimento.
E se não existe reconhecimento, não haverá confissão. É fato. E se a gente quer voltar a viver a Bíblia, a viver os fundamentos da palavra de Deus, nós precisamos praticar a confissão. Só existe confissão se existe reconhecimento. E só existe reconhecimento se acontecer em nós uma autoavaliação. Ok? Essa é a raiz do problema. É que a gente não se autoavalia. Eu não paro para me analisar. Eu não paro para me conhecer. Não. Eu não paro para isso, eu não quero. Eu só conheço os outros, eu só sei analisar o próximo. Eu só sei analisar o vizinho, eu só sei analisar o pastor, eu só sei analisar o líder, eu só sei analisar meu marido. Mas eu mesmo não me autoanaliso. Eu não paro para saber onde eu estou, quem eu sou, como é que eu estou agindo diante disso, diante de um problema, onde eu estou no problema. Será que eu estou tão isento do problema assim? Será? Eu tenho a minha parte, mas qual é a minha parte? Eu preciso fazer essa análise, porque quando eu paro para analisar, eu reconheço. E aí, se eu reconhecer, eu vou confessar, e vou ser perdoado e vou prosperar. É o que a palavra de Deus diz. Para haver confissão, precisa haver reconhecimento. E para haver reconhecimento, precisa haver uma avaliação. Então, perguntas como: onde eu estou em Deus hoje? Como é que está o meu coração hoje? Diante de um problema de família, qual é a minha parcela nisso? Diante de um problema lá na empresa, que eu estou... onde eu estou errando, Deus? Poucas pessoas perguntam isso para Deus, sabia? Pergunta muito: ô Senhor, cadê as promessas? Ô Senhor, o Senhor não está fazendo. Senhor, eu tenho te servido há tantos e tantos anos e não está acontecendo nada. Essas perguntas a gente faz. Mas as perguntas tipo assim: Deus, e aí, onde eu estou errando? Não, essa não. Essa não, claro que não. Para que eu vou fazer essa pergunta? Essa pergunta eu não faço. Então, precisa voltar. Nós precisamos voltar à confissão. Amém? Precisamos, é o que a palavra de Deus diz, é a palavra de Deus que ensina, e nós precisamos voltar à confissão. Sabe por quê? A confissão traz para nós uma consciência pessoal. E se a consciência pessoal está ativada, Deus pode nos mudar. Amém? Uma frase do pastor Bruno: Deus não transforma máscaras. Diga comigo: Deus não transforma máscaras. Amém? Tira a máscara, exatamente. Enquanto a gente está com a máscara da santidade, da piedade, de tudo, outras coisas mais que eu poderia citar aqui, Deus não pode nos mudar. Deus não pode nos afetar. Sua palavra não entra em nós. Deus não pode transformar o nosso ser. Por isso que nós precisamos tirar as nossas máscaras. Ser verdadeiro diante de Deus, mas só é verdadeiro quem se autoanalisa. Quem olha para si mesmo. Porque se não olha para si mesmo, não tem como haver essa transformação. Amém? Hoje o Senhor te trouxe aqui para falar: tira a sua máscara para mim. Tira. Desmonta. Sabe, para de fingir o fortão. Já fingiu o fortão para Deus? Eu já. Tudo ruim. Mas eu chegava diante de Deus: Deus, te louvo, te agradeço. Mas já aconteceu algumas vezes de eu chegar diante do Senhor e falar: Deus, o negócio é o seguinte, não quero nem orar hoje, estou mal. Estou mal. Me ajuda. E aí Deus pode fazer alguma coisa, amém?
Deus só vai poder fazer algo onde nós reconhecemos esse algo. Lembra de Isaías? Ele teve a visão, onde ele reconheceu que ele era impuro. Onde foi? Onde que Isaías reconheceu que ele era impuro, igreja? Nos lábios. Foi ali que ele foi tocado. Porque onde nós reconhecemos, é ali que Deus toca. Se ele tivesse falado, Deus, eu sou um homem de andar impuro, o anjo ia tocar nos pés dele. Porque Deus só pode tocar onde nós reconhecemos. Essa é a palavra de Deus. 1 Coríntios 11, 28. Para vocês não acharem que eu estou falando alguma coisa que é só um pensamento. Não é não, olha lá. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. É acerca do que está falando isso aqui? É acerca da ceia, da Santa Ceia. Mas é algo que deve ser aplicado no nosso dia a dia, amém? Então, a pergunta que você deve fazer a você mesmo hoje é: onde eu estou em Deus? Onde que eu estou em Deus? O que está acontecendo em mim? Porque quando não esse autoexame, quando esse exame não acontece em nós, gera em nós o quê? Nós somos cegos para nós mesmos e temos visão de raio-x para o outro. Então, eu vejo o oculto do outro. Sabe? Que muitas vezes a gente vê o oculto e o secreto do outro. A gente consegue chegar numa análise, a gente dá umas voltas pelas coisas que a pessoa falou, pelas coisas que ela está fazendo, não sei o que, a gente tem uma análise completa. E a gente chega à conclusão, é isso. Né? Porque a gente fica cego para nós mesmos, mas a nossa visão de raio-x está aguçada. A visão laser, que é aquele do raio vermelho, está todo vapor. E a palavra condena isso. Abra aí, Vini, em Mateus 7, para mim. A palavra condena isso. E é um fato, ó, porque se você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho, continua aí, Vini. Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A palavra condena isso. A palavra mostra isso em outra passagem, 2 Samuel. A palavra também mostra sobre isso. Aqui em 2 Samuel, é a história de quando Davi já havia pecado, blá, 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 e o profeta chega para falar com ele. Vem aqui, Davi, vamos ter uma conversa. Aí ele chega e fala assim, deixa eu te contar uma história. Existiam 2 homens, um homem rico e um homem pobre. O rico tinha muitas ovelhas e bois, era próspero e tinha tudo. O pobre só tinha uma carneira. Aliás, carneira não, cordeirinha, na verdade, que ele havia comprado com tudo que ele tinha. Ele criou ela de uma forma tão especial, ao ponto dela tomar no copo dele, dormir na cama dele, ele criava como uma de suas filhas. Um dia chegou um viajante na cidade e foi se hospedar na casa desse homem rico. O homem rico não pegou de suas ovelhas, nem de seu boi para sacrificar, para dar de comer ao homem. Ele pegou a cordeirinha do pobre. Na hora que Davi ouviu isso, coloca o versículo aí, Vini. Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Aí Natã olhou para ele e falou assim, esse homem é você. Sabe o que é isso? O cara chega para você, conta a história da sua vida e você não percebe. Ele contou a história de Davi.
Ele contou o que Davi estava errando, o que Davi havia feito, mas ele não percebeu. Por quê? Porque era cego para si mesmo. Mas raio-x, raio laser que mata e fulmina no outro. Porque na hora que ele ouviu a história, ele falou assim, nossa, não vai acontecer isso no meu reino, não. De jeito nenhum. Ele merece a morte. E aí o profeta olhou e falou assim, não é que ser bobo. Esse cara é você. Aí ele cantou, esse cara sou eu. Gente, eu fiquei temerosa quando peguei essa passagem para analisar. Porque Deus continuou falando algumas coisas para ele. Ele falou, eu te dei tudo, inclusive as mulheres do seu Senhor eu te dei. Te dei o reino dele e as mulheres dele. E não foi suficiente. E ainda que não fosse suficiente para você, Davi, eu teria te dado muito mais. Eu teria feito muito mais por você. Aí no versículo 12, Deus diz para ele, você fez tudo isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Quando ele ouviu isso, Davi disse a Natã, pequei contra os céus e contra o Senhor. Aí aqui caiu a ficha. Entendeu? Aqui os olhos se abriram. Aqui a cegueira caiu por terra. Aqui ele tirou a máscara. Caiu em si. E cair em si é de Deus para nós. Amém? Uma mensagem que o pastor Bruno deu esses dias sobre cair em si. Cair em si é o princípio de restauração e cura abundante para as nossas vidas. E nos faz lembrar do filho pródigo. Lembra da história dele? Ele foi. Em algum momento lá ele caiu em si. Lembra o texto? Então, caindo em si, ele disse, voltarei para o meu pai, vou pedir para ele que ele me trate como um de seus empregados. Cair em si. Domingo de manhã, dia 30 de setembro, domingo de cair em si. Nós precisamos acordar, nós precisamos sair desse marasmo que muitas vezes nós nos tornamos, que é de sempre olhar o outro e nunca a nós mesmos. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Nós precisamos crer dessa forma. Por quê? Eu vi uma reportagem essa semana, a semana que passou, que a cada 5 segundos, uma criança morre no mundo por doenças tratáveis. Pronto, já morreu outra. E agora mais uma. Morreu. Por quê? Doenças tratáveis, diarreia. Coisas que têm cura. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos morrendo de coisas que têm cura. Por quê? Porque não há reconhecimento. Nossa morte, quando vão assinar lá o óbito, espiritualmente falando, quando vão assinar o óbito, fulano de tal morreu. Morreu do quê? Morreu por falta de perdão. Como assim? Como assim? Coisas que têm cura, nós estamos morrendo. Igreja, nós estamos morrendo por coisas que têm cura. Chega disso na nossa vida, amém? Chega de morrer por causa de gripe. Chega. Não mais em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Fabi, o que isso tem a ver com o texto que você leu sobre Pedro? Lembra ainda do texto? Já falei tanta coisa. Já lembra do texto ainda? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque hoje nós devemos fazer uma pergunta para Deus. Deus, onde eu estou em relação às águas profundas? Onde eu estou? Em algum momento aqui o Senhor vai falar com você. Fulano, ciclano, vamos às águas profundas. Vamos às águas mais fundas. Quantos querem ir? Existem águas mais fundas. Fabi, já vivi muita coisa com Deus. Ontem mesmo nós fomos a uma ordenação de uns amigos nossos. O Magno e a Nair, acho que o pastor até lembra deles. Lembra, pastor? Do Magno e da Nair? Eles tocavam aqui na igreja com a gente. É irmão da Patrícia. E sim, o Magno e a Nair. O casal foram levantados ontem a pastores. E
nós fomos lá, né, fomos honrá-los, abençoá-los, eles ficaram muito felizes com a nossa presença. Foi muito de Deus. E nós oramos por eles. Oramos porque eles já viveram tanta coisa com o Senhor, tanta coisa, que muitas vezes a gente se esconde atrás desse tanta coisa, sabe? A gente acha que é suficiente, a gente deita em berço esplêndido do monte de coisas que a gente já fez para Deus. E nós oramos por ele, por ela, declarando: Senhor, começa algo novo, Pai. O que trouxe eles até aqui não vai levá-los adiante, Senhor. Agora o nível de renúncia aumentou. Agora o nível de renúncia é outro. Deus, abençoa teus filhos, dá novidade, renova a mente, Senhor, renova, Jesus. E nós oramos por eles ontem, por quê? Porque a gente precisa entender que por mais que nós vivamos coisas com o Senhor, não é o suficiente para eu deitar e relaxar e achar que está tudo bem. Não, eu preciso me analisar hoje. Amém? Então, a pergunta, olha aí para essa pessoa que está ao seu lado e pergunta: onde você está em relação às águas fundas? As águas mais fundas, onde você está? Onde você está? Eu conversando com a Rebeca esse dia, que ela estava me contando que um pastor aí tal, né, Deus deu a visão para ele, que está vindo uma onda de avivamento sobre o Brasil muito grande, onde pessoas vão ser muito parecidas com Cristo e tal. E aí ela foi falando comigo, eu falei: sabe como é que eu me sinto em relação a isso? Você lembra, Rê? Eu falei assim: eu moro em Minas Gerais. Nem tem praia lá. Nem tem praia. De tão longe que eu estou da onda. A onda vai começar lá na praia. Mas eu estou tão longe, que eu moro lá em Minas. De tão longe. Eu preciso me atentar para isso. Porque precisa acontecer essa análise em nós. Amém? Então, nós vamos ver quatro lugares onde nós podemos estar em relação às águas profundas. Bora? Amém? Primeiro lugar, abre aí a sua Bíblia, abre aí para você acompanhar comigo. Lucas, lá no capítulo 5. Diz assim, o primeiro lugar é: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Esse é o primeiro lugar que nós podemos estar em relação às águas fundas. Perto do lago. Será que você está perto do lago? Pensa águas fundas e pensa perto do lago. A palavra do Senhor diz que quem que estava perto do lago? Jesus e a multidão, que o comprimia porque queria ouvir a palavra de Deus. E quem são essas pessoas? Conforme eu for falando, lembra da autoanálise? Amém? Na quarta-feira eu falei isso, eu vou falar de novo. Enquanto você estiver aqui, a palavra é para mim. Amém? Não adianta você pensar no fulaninho que não veio. Fulaninho não veio. Entendeu? Você veio. Se você veio, então é contigo mesmo. Receba que é de graça. Amém? Então, se analise. Se analise. Não é para você analisar o outro agora. Se analise. Perto do lago. Quem são essas pessoas que estão perto do lago? Perto do lago, como se fosse aqui, ó. O lago, as águas profundas é lá no Vini e aqui é perto do lago. É o lugar de multidão. É o lugar do mais um. Eu sou só mais um. Que acompanho, que gosto de ouvir a palavra de Deus, mas não quero me envolver em nada. Não me envolve nesses negócios aí. E aí, quando eu venho na igreja, tem uma mulher doida lá, chamada Fabi, pregando, e ela começa a apertar o parafuso e começa a doer, eu logo penso que é para o outro, porque para mim não é não, porque eu eu só quero... Eu sou só simpatizante da palavra de Deus. Eu não quero nada além disso, eu só quero acompanhar. Eu só quero estar no meio da multidão, ser mais um. O nível de renúncia dessas pessoas é 0. Tudo que envolve renúncia não é comigo esse negócio. Então, se eu estou vindo à igreja, se eu gosto de ouvir a palavra, mas eu não quero abrir mão dos meus vícios, eu não quero abrir mão do palavrão, eu não quero abrir mão das coisas que Deus tem puxado a minha orelha, quer dizer, eu só sou mais um na multidão, eu não quero mudança, eu não quero envolvimento, eu não quero.
Me deixa aqui, eu gosto desse negócio. Eu gosto de vir aqui, ouvir a palavra e ir embora. Mais nada. Essa é a multidão. Nada muda em minha vida. Mas olha o que diz em Lucas 14, versículo 33. A palavra do Senhor é clara sobre renúncia. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser chamado meu discípulo. Multidão pode ser chamada de discípulo? Não. Porque discípulo renuncia. Discípulo busca a própria mudança. Discípulo busca transformação. Amém? Então, analisa a sua vida. Será que eu sou mais um na multidão? Será que eu só estou só perto do lago? Ah, Deus, em nome de Jesus. Amém? Segundo, à beira do lago. Olha o que diz lá o versículo 2. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali por pescadores que estavam lavando as redes. Então, nós vimos perto do lago e à beira do lago. Ok? Estão comigo ainda? Diga perto do lago e à beira do lago. Aonde você está? Quem é, Fabi, os que estão à beira do lago? Eu usei um exemplo aqui que eu achei maravilhoso, vou usar de novo. Beira do lago. Certo? Quem olha de fora para a pessoa que está na beira, você pergunta, cadê fulano? Ah, fulano está na água. Sim ou não? Quem olha de fora, diz que está dentro. Mas quem está lá no fundo, pergunta, cadê fulano? Fulano está fora da água, saiu. O que isso significa para nós? Muitas vezes a sua família, por você vir à igreja, ela olha para você e fala, ó, que bênção, está indo à igreja. Glória. Está dentro da água. Amém? Por quê? Porque está fora. Está fora. Mas quem está aqui dentro, vivendo profundeza com Deus, andando em níveis mais fundos, entendendo o Senhor, conhecendo a palavra, quando olha para aquele que está na beira, fala assim, está fora da água. Então, quem está fora, olha para a gente, porque quem não vem à igreja, olha para alguém que está vindo e fala, nossa, fulano está mudando a vida, está indo na igreja. Mas quem está dentro, profundo em Deus, renunciando e tarará, não é suficiente vir à igreja, querido. Não é. Entendeu? Não é. Quem está profundo em Deus, olha para esse irmão que está na beira e fala assim, nossa, ele está fora da água. Vamos orar por ele, misericórdia. É assim. É assim. E o que isso tem a dizer para nós? Maturidade. Porque a beira é lugar de criança. Na beira é lugar de criança. É ou não é? Quem aqui tem filho vai na praia sabe do que eu estou falando. Né? Sabe do que eu estou falando. Eu olho lá, eu vejo o Luiz, agora mais o Luiz do que o João, mas eu olho e vejo o Luiz na beira. Ah, está ali, está na água. Onde está o Luiz? Está ali, está na água, está brincando ali. Mas quando a gente está lá no fundo e ele quer vir com a gente, não, sai da água. Vai para fora. O seu lugar é lá fora, não é aqui não. Por quê? Porque existe mesmo essa questão de visão. Estar na beira não significa estar no fundo. Estar na beira não significa estar imerso, não significa estar, não. Precisa estar mais profundo. Porque na beira, como diz o Rodrigo, é lugar de levar caldo. É ou não é? Só caldo. Só enche as coisas de areia. Mais nada. Por quê? Porque é lugar de criancinha. É lugar de ficar ali. A palavra diz que lá na beira existia barcos parados e pessoas lavando redes. Esse lugar também é lugar de pessoas que diz, eu já fiz de tudo. Não deu certo. Não vou fazer mais nada. Não vou fazer mais nada. Eu já fiz de tudo. Lembra? Eles estavam lavando a rede por quê? Porque eles tinham ido pescar, não tinham conseguido nada. E eles estavam lá lavando as redes. Lugar de estagnação. Lugar parado. Lugar de ficar observando o que deu errado. Lugar de ficar com os olhos fixos na decepção. Por quê? Porque passou a noite toda pescando e não pescou.
Então, na beira é lugar de ficar lavando e lembrando, poxa, hoje não estou levando nada. Poxa, hoje não pesquei nada. Poxa, esse lugar aqui não dá nada. É quem está na beira. Não, Jesus, me leva para mais fundo. Me leva para mais fundo, Deus. Me tira da beira. Esse lugar de imaturidade, esse lugar de, sabe, que parece que é seguro, mas não é. Por quê? Porque a gente acha que está dentro, mas não está. É tempo de se analisar e falar assim, será que eu estou dentro mesmo? Será? Eu estou meia boca, assim. Uma hora eu sou de Deus, outra hora eu não sou. Onde que eu estou? Terceiro, dentro do lago. Olha aí, versículo 3. Entrando num dos barcos, a que pertencia a Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Aqui também está uma categoria. Nós falamos o quê? Daqueles que estão perto do lago, daqueles que estão na beira do lago, e agora nós vamos falar do terceiro, que é aqueles que estão já na água, eles estão na água. A palavra diz que o Senhor Jesus escolheu um dos barcos que estavam parados, e foi o de Pedro, assim, por acaso, e pediu para Pedro se afastar um pouquinho da praia, da beira. Se afasta um pouquinho, Pedro. E dali ele ensinava a multidão. E o que o Senhor falou comigo? Esse fala para nós, pessoas que trabalham na casa do Senhor. Talvez, Jesus esteja usando o nosso barquinho. Amém? Talvez. Ele esteja usando o nosso barquinho. Ele está até usando, ele escolheu o nosso barquinho. E uma pessoa na quarta-feira chegou para mim e falou assim, nossa, essa parte foi muito... Porque quem não fica feliz quando Jesus escolhe o nosso barquinho? Eu falei, nossa, eu ia ficar muito feliz se Jesus escolhesse o meu barco. Eu ia ficar... Mas não é só isso, né, Fabi? Eu falei, não é só isso. Jesus usar o nosso barquinho não significa águas profundas para nós. E foi isso que Deus acabou comigo. Ele falou comigo, audivelmente eu entendi. Pai, sabe, eu ouvi a voz do Senhor assim falando, Fabi, eu só estou usando o seu barco para ensinar a multidão. Isso fala de plataforma, irmão. Talvez Jesus esteja usando aqui nossos talentos, nossos dons. Aquilo que sabemos fazer. Mas você fica feliz só com isso? Não. Eu não fico. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais de Deus na minha vida. Amém? Eu quero ir mais fundo, Senhor. Eu sei que existem águas mais fundas. Eu sei que existe mais. E existe mais para nós. Então, não adianta a gente pegar e ficar satisfeito porque Deus está usando o nosso barco. Isso não significa nada. Sabe por quê? Ele usou mula. Por que não vai usar nós, né? Fazendo uma comparação bem, né, bem dramática. Mas é verdade. Muitas vezes nós estamos felizes e nos sentindo satisfeitos porque Jesus está nos usando. Mas usando para quê? Para falar com a multidão. Mas você sabia que Deus não quer te usar só nisso? Para falar aqui com um monte de gente? Deus quer te usar para cuidar de pessoas, um a um. É esse o chamado. O chamado é esse. Amém? Eu li uma frase, até postei esses dias, que não se faz discípulo do púlpito, mas é da convivência e da influência. Se você olhar para a sua vida e se autoanalisar, amém? Você pode dizer que você tem ovelhas? Você pode dizer que você tem discípulos? Ah, Fabi, eu tenho pregado. Eu tenho feito, eu tenho ministrado louvor, eu tenho tocado. Olha, irmão. É só o barquinho que está sendo usado. Mas ele escolheu o seu barquinho, amém? Ele escolheu o barco de Pedro. Se ele escolheu o barco de Pedro, ele tinha um propósito. Qual era? Levar para as águas mais fundas. Se ele escolheu você, ele quer te levar mais fundo. E hoje ele te diz, vamos.
Vamos. Vamos para as águas mais fundas? Ele te convida hoje. Fala o nome dessa pessoa que está ao seu lado e fala assim, fulano, vamos, o Senhor te chama para as águas mais fundas. Fala para ele, fala o nome dele. Ah, Deus, nos leva para este lugar, Senhor. Porque tem mais, Pai. Não, olha, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor está nos usando. Mas nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais. Nós queremos mais porque existe algo acontecendo no Brasil. Existe algo acontecendo aqui em Barueri. Existe algo acontecendo em Alphaville. Eu quero mais, Deus. Eu quero mais. Eu quero ir mais fundo. Chega de ficar usando meu barquinho somente. Eu quero que o Senhor me use profundamente. Amém? E nós chegamos ao quarto que diz, lá no versículo 4, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lance as redes para pescar. Então, existe lá, perto do lago, à beira do lago, dentro das águas, e águas mais fundas. Aonde que nós estamos, irmãos? Aonde você está? Não se conforme, não. Se você anda frio espiritualmente, se você não tem orado, se você não tem buscado, não se conforme com isso. Não se conforme. Saia desse lugar onde eu não faço nada, mas tenho nota para tudo. Pegou essa? Pegou? Vou falar de novo. Saia desse lugar onde eu não faço nada, mas tenho nota para tudo. Sabe, tem umas pessoas assim, elas não fazem nada, mas tem nota para tudo. Ah, hoje o louvor foi 8. Ah, hoje a palavra foi 5. Ah, hoje a diaconia foi 10. Ah, tem nota para tudo, mas não faz nada. Ah, Deus. Em nome de Jesus. Nos tira desse lugar, Senhor. Autoanálise. Você precisa se analisar onde eu estou em relação às águas mais fundas. Águas mais fundas, 3 coisas aconteceram lá. Primeiro, era um ambiente de milagre. Foi lá que Jesus fez milagres na vida de Pedro. Era um ambiente de confiar naquilo em que Jesus disse. Porque Pedro falou, ele falou, lança. E ele falou, Senhor, nós passamos a noite inteira, mas lança. Terceiro, é lugar de transformação, porque foi lá que Pedro ouviu. Olha aqui para mim. Foi lá nas águas mais fundas que Pedro ouviu do Senhor, eu te farei pescadores de homens. Foi lá. Amém? Nesse lugar de águas mais fundas significa lugar de não controle. Eu não tenho controle. Estou ali na dependência de um barco, estou na dependência. É um lugar onde nós nos lançamos naquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos aí, às vésperas do acampamento. Muita expectativa no meu coração, de verdade. Muita, muita, muita. E eu tenho orado e falado, Deus, faça algo que o Senhor nunca fez. Nós já vivemos acampamentos doidos aqui, sim ou não? Oh, meu Deus. Mas Deus tem mais. Amém? Deus tem muito mais. E Deus quer fazer mais em nós. Por isso, fica de pé em nome de Jesus. Gostaria que você ficasse de pé. Para nós orarmos um pouquinho. Eu vou orar aqui uns 5 minutos. 6 no máximo. Ou 7, ou 10, não sei. É palavra de pregador, né? É rapidinho, já está acabando. Vai mais 40 minutos. Calma. Amém? Nós vamos orar agora. Você precisa entender isso. Eu preciso entender isso. Essa autoanálise precisa acontecer em mim. Amém? Deus hoje me trouxe aqui com essa palavra, você veio aqui, você ouviu essa palavra, porque o Senhor quer fazer coisas em nós. Não é para a gente sair daqui e mais uma palavra na nossa vida, não. Poderia ter vindo muita gente, mas veio você. Então é para nós, amém?
Autoanálise. Onde eu estou em relação às águas fundas? Ah, Fabi, eu quero ir mais fundo em Deus. Eu quero ir mais fundo no Senhor. Preciso ir mais fundo nele. Só que existe isso, existe aquilo. Ok. Tira a sua máscara e mostra para Deus. Fala para Ele. O que está te impedindo? Fala para Ele. Fala, Deus, eu cheguei nesse nível aqui e eu atribuía isso a isso aqui. Eu cheguei a esse nível que eu estou e eu atribuo isso a alguém, a algum momento da minha vida, alguma luta, alguma situação. Chega de atribuir e de passar a responsabilidade. Toma para si a responsabilidade e fala, Deus, sou eu. Está vendo? Essa é a minha realidade. Eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero ser, eu quero ser verdadeiro. Eu preciso, Deus. Amém? Eu gostaria de convidar todos, sem exceção, para vir aqui à frente. Porque essa palavra é para nós, então ela falou de alguma forma conosco. Amém? Na quarta-feira eu também convidei todos. Convidei todos. Se você entende isso, ou se você não entende isso, a sua fé precisa entrar em ação agora. Senhor, eu quero entender isso. Quero enxergar dessa forma. Eu quero ver dessa maneira. Eu quero que você ouça do Senhor hoje algo que diz, eu não desisti de você. E eu estou te chamando às águas mais fundas hoje, nessa manhã. Igreja de Nova Vida, eu estou te chamando às águas mais fundas. Essa manhã. Sabe, não finja, não. Fala realmente quem você é. Como você está. Tira palavras como soberano Deus e magnânimo Senhor das luzes, das dádivas. Não, chega assim, Deus, o negócio é o seguinte, eu estou assim. Não quer orar, não tem problema. Fala para Ele, eu não quero orar, Senhor. Essa é a sua verdade, então mostra para Ele. Mas tire as suas máscaras. Tira. Não é a Fabi, não é a Fabi. Não é diante da Fabi, é diante do Senhor. É diante do Senhor. É diante do Senhor. Escolha investir agora os minutinhos. Os minutinhos aqui. Eu sei que já deu meio-dia. Eu sei que você está com pressa. Mas escolha investir um pouquinho mais do seu tempo agora. Nesse momento de oração agora. E se consagre. Se entregue de verdade. De verdade. Deus, eu estou tão cansado. Deus, eu estou tão desanimado, Senhor, que eu não consigo nem acreditar em nada disso que a Fabi falou. Mas mostra a sua verdade. Mostra a sua verdade. Mostra quem você é. Em nome de Jesus. Espírito Santo que sonda as profundezas do nosso ser. Que nos conhece por dentro e por fora. Que conhece a nossa mente, que entende o nosso interior. Nos ajuda, Espírito Santo, a entregar tudo hoje aqui. Tudo, eu creio, irmãos, que você não será mais o mesmo depois dessa manhã. Não é por causa de mim, não. É por causa da palavra do Senhor que é poderosa. É por causa dela. Dê ouvidos, dê ouvidos, dê ouvidos a ela. Senhor, eu estou trancado, eu estou fechado, estou seco, estou seco. Ah, Deus, ah, Jesus.
nessa manhã, Pai, nós te pedimos, Senhor, que o nível de renúncia aumente. Nível de renúncia aumente. Nível de renúncia aumente. Aumente em nós. Aumenta, Espírito Santo, o nível de renúncia em nós, trazendo convencimento do nosso pecado. Pai, nós queremos confessar, e para isso nós precisamos reconhecer, e para isso nós precisamos nos autoavaliar. Nós nos avaliamos agora. Deus, eu estou, Senhor, perto do lago, eu não quero envolvimento com nada. Senhor, eu estou à beira, Pai, eu sou como criança, Deus. Já tem 50 anos que eu estou na tua casa, mas a minha mente ainda é de criança, Senhor. Ah, Deus, esse lugar onde todo mundo olha para mim e acha que está tudo bem, que eu estou nas águas, mas só o Senhor conhece o meu interior e sabe que eu não estou. Só o Senhor conhece o meu interior e sabe que eu não estou. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, deixa eu contar uma história para você. Continue com seus olhos fechados. Essa é uma história verdadeira. Um engenheiro, o nome dele é Cristiano Miranda. Um dia ele chegou para visitar uma obra, um prédio que eles estavam construindo. E quando ele virou o quarteirão, que ele olhou para aquele edifício em pé assim, ele olhou, analisou e ele disse: está torto. Está torto. E ele chegou lá para o camarada que cuidava da obra, que era o chefe lá de tudo, e falou: ó, eu andei analisando de longe e eu vi que está torto. E o cara falou: imagina, a gente mediu, está tudo certo. Está torto, vamos medir outra vez. E eles usaram o instrumento para medir, que é o plumo. Lançou o plumo lá do alto do prédio até o chão. E ao medirem, eles viram que estava 3 centímetros. 3 centímetros torto aquele prédio. Ah, Deus. Mas o que são 3 centímetros, né? Não é nada, irmãos. Não é nada. 3 centímetros não é nada, entende? E aí eles chegaram à conclusão, falaram assim: 3 centímetros não é nada. Toca aí, barco. Terminaram aquela obra e passou um tempo, uma outra construtora ergueu um prédio do lado. Só que o prédio que foi erguido do lado estava reto. Estava, sabe, assim, não tinha nada fora do lugar, estava reto. E na hora que foi levantado aquele prédio, sabe, direito do lado, os 3 centímetros do outro ficaram escandalosos. Ficou aberto, todo mundo via, era claro para qualquer um. Agora não era mais um engenheiro que via, mas era qualquer um que olhasse. Em comparação àquele que estava bem retinho, ele olhava o outro estava torto. O que isso fala para nós? Muitas vezes a nossa vida está 3 centímetros e a gente fala assim: isso aqui não é nada, isso aqui um dia eu melhoro, isso aqui um dia eu vou crescer, isso aqui um dia vai mudar, isso aqui um dia vai dar certo, isso aqui um dia a gente vai tocando a nossa vida. Aí a gente começa a andar com alguém que é o padrão. Aí Deus levanta alguém do nosso lado, alguém que segue à risca o que o Senhor diz, que é exemplo, que segue a palavra de Deus. E aí a sua tortura começa a ficar gritante. Começa a ficar gritante. Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Quer saber o quanto você está parado? Comece a andar com alguém que está em movimento. Convida alguém. Um conselho bíblico para nós, que foi falado esses dias, eu tomei para mim: ande com alguém que ame mais a Jesus que você, e você vai ver onde a sua vida precisa endireitar.
Eis-nos aqui, Pai, nessa manhã. Coloca uma das suas mãos assim sobre o seu peito, simbolizando o seu coração. Oh Espírito Santo, eis-nos aqui essa manhã. Tudo isso que foi falado para nós aqui, nós queremos ir mais fundo em Ti, Senhor. Nos tira do raso. Nos tira do raso, Deus. Nos tira do raso. Nos tira do raso, Senhor. Nos tira. Ah, Deus. Eu sei que tem mais, Pai. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem águas profundas. Eu sei, Jesus. Deus, fica à vontade para usar o meu barquinho, mas usa o meu barquinho para me levar para as águas mais fundas, Senhor. Usa o meu barco para me levar para lugares em Ti que eu nunca fui, Deus. Usa-me, Pai, porque eu Te amo, porque eu Te quero, porque, Senhor, eu estou aqui nessa manhã e eu estou me analisando e eu me vi, Senhor, e eu preciso do Senhor. Confessa, confessa, reconhece, confessa. Dê um abraço bem gostoso, mas daqueles apertados nessa pessoa que está ao seu lado aí. Fala umas coisas de Deus para ela. Fala umas coisas de Deus para ele. Fala, olha no olho dessa pessoa e fala: Senhor, quer te levar mais fundo. O Senhor quer te levar para outros lugares. O Senhor hoje te chama, Ele diz: eu te amo, eu não desisti de você, eu não desisti de você. Senhor, nos despede em paz agora, Pai. Vai ter um bolinho ali agora, amém? Que o Senhor nos abençoe, nos dá um domingo na Tua presença. Continue a falar conosco, Senhor. Continua a falar conosco sobre essa palavra. Nos tira do raso, Deus. Fala conosco mais, Espírito Santo. E que à noite possamos estar aqui, Pai, mais uma vez para louvar e bendizer o Teu nome. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Jesus.